Olá, um assunto muito importante também que a gente precisa discutir é a prescrição de pílulas anticoncepcionais para as mulheres que têm endometriose. Em relação à endometriose, não se discute. Ela pode ter várias etiologias, né? Muitas vezes isso é um assunto controverso, mas ninguém discute que é uma patologia estrogênio dependente. O estrogênio ele funciona como gasolina da endometriose e a partir do momento que a menina entra na puberdade e começa a produzir o estradiol dela, que tem o seu pico no período ovulatório, essas lesões que muitas vezes estão escondidas, elas passam a ser inflamadas e a partir daí a gente começa com uma variedade muito grande de sintomas. Muito bem, existe um estigma na ginecologia de que quando a gente prescreve pílulas para a adolescente, isso seria um tratamento para a endometriose. A gente tem que ter muito cuidado com a prescrição de pílulas e eu vou explicar por quê. A maioria das pílulas anticoncepcionais, elas têm um componente relacionado a um derivado da progesterona, que é conhecido como progestógeno ou progestogênio, e existe um outro componente que é um estradiol sintético denominado de etinilestradiol. Então a grande maioria das pílulas tem o etinilestradiol e um progestógeno. O que acontece nessa mulher que tem muita cólica, por exemplo? O progestógeno ele funciona como um anti-inflamatório. Então essa paciente vai melhorar sim os seus sintomas. Muitas vezes até a cólica desaparece. O grande problema é que o outro lado da moeda, o componente relacionado com o etinilestradiol, ele pode silenciosamente, uma vez que essa paciente está sem sintomas, ele pode fazer com que aquela endometriose que está lá dentro, ela evolua de maneira silenciosa. Então não é incomum que na nossa prática clínica a gente receba pacientes que por anos e anos tomaram pílulas, deixaram de ser sintomáticas e voltam no nosso consultório com seus 30, 35, 40 anos com dificuldade de engravidar. E muitas vezes a gente vê uma doença extensa, uma doença que evoluiu nesses anos. Então, se for a opção de prescrever pílulas anticoncepcionais para essas pacientes, a gente tem que ter cuidado, a gente tem que colocar o assunto sobre a mesa, ser transparente com essas pacientes e acompanhar essas meninas, porque pode ser que algumas mulheres que estão assintomáticas, elas tenham a sua endometriose piorada nesses anos. Isso é um assunto muito importante que eu gostaria de colocar aqui para vocês, tanto para colegas quanto para as nossas queridas pacientes. Muito obrigado.